Obrigado, pastora Lian. Glória a Deus. Todas estas curas que vocês ouviram agora, guarde em sua mente que Deus não faz acepção de pessoas. Aquilo que Ele faz para alguém, Ele também faz para outros. Amém? Mas o que Deus observa é a fé. Existem curas que vêm de uma forma que impressiona. Eu estava ouvindo os testemunhos que foram compartilhados e eu sinto que o Senhor quer que eu diga isso a vocês. Alguns estão esperando que Deus cure você. Você está esperando que Deus te toque. Agora, Deus já fez tudo o que tinha que fazer quando enviou Jesus à cruz. E Jesus carregou não apenas os seus pecados do seu corpo, mas também as suas doenças. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e todas as doenças. Então, um doente esperar a cura de Deus é a mesma coisa de ouvir um pecador dizendo: se Deus quiser me salvar, Ele salva. Ele sabe onde é que eu estou. Tarde demais, 2000 anos atrasado. Porque Deus já te curou e Ele já te salvou. Já deu a provisão. Agora você tem que receber. A cura vem de duas formas. E vocês têm visto isso aqui nesta igreja e têm visto nos testemunhos que temos ouvido aqui. Muitos testemunhos da forma como Deus tem curado, muitas vezes instantaneamente. Mas a cura pode acontecer de forma progressiva também. De fato, no segundo milagre da vida de Jesus, na verdade, os dois milagres aconteceram quando Jesus estava em Caná da Galileia. O primeiro foi transformar água em vinho, lembram-se? Demonstrando que Ele é o Senhor do tempo. Porque para nós conseguirmos um bom vinho nos dias de hoje, é necessário um processo de crescer a vinha, plantar, ok? E demora alguns anos para isso acontecer, já falamos sobre isso. E demora mais alguns anos para que você obtenha boas uvas, em número suficiente para um bom vinho. É uma questão de anos. Depois disso, para de fato obter um bom vinho, de qualidade excelente, após isso, existe todo um processo de fermentação e isso também demora algum tempo. E as pessoas que conhecem sobre vinho dizem que quanto mais tempo ele demora, melhor ele fica. É como o homem, amém? Quanto mais ele cresce e fica mais velho e avançam em idade, vão ficando melhor. E todos os homens dizem, e com as irmãs também, amém? Eu digo o gênero humano, glória a Deus. Então, para de fato obter um excelente vinho, pode demorar 20 e 30 anos. Desde o momento que você planta as primeiras vinhas, amém? Desde então, até você obter um excelente vinho, pode-se demorar 20, 30 até 50 anos. Então, Jesus comprimiu o tempo naquele milagre, amém? Ele é o Senhor do tempo. Ele pode redimir o tempo. E o milagre da qual estou me referindo foi um milagre que também aconteceu em Caná da Galileia. O nobre homem se aproximou de Jesus e disse: meu filho que está em Cafarnaum está doente. Por favor, venha a Cafarnaum comigo. Agora, Cafarnaum está bem longe dali, perto do mar da Galileia, porque Caná está bem acima, nas montanhas. Demoraria em torno, considerando a viagem a pé, demoraria mais de um dia. Alguns poderiam fazer em um dia, pessoas fortes andando rápido. Mas estamos falando de pessoas casuais, aqui era um homem de negócios. E ele disse: venha e cure meu filho, por favor. Aqui contém uma lição que eu quero que vocês aprendam. Porque Jesus disse: se vocês não verem sinais e maravilhas, vocês não crerão. E Jesus disse: pode voltar, seu filho está curado. Não houve nenhuma maravilha, não houve arrepios, não houve uma confirmação. Jesus não tirou o iPhone e disse: olha aqui, seu filho está curado. Então, Jesus o curou apenas baseado na palavra. Vá para casa, seu filho está vivo. E a Bíblia diz que ele foi embora. Obviamente que ele poderia ter voltado no mesmo dia, porque se fosse num burro, ou se viajasse numa carroça, numa charrete, que era o veículo daqueles dias, ele teria chegado no mesmo dia.
Mas definitivamente ele creu na palavra de Jesus. Como eu sei? Porque ele voltou apenas no dia seguinte. A Bíblia diz, ao chegar em Cafarnaum no dia seguinte, ou seja, ele não se apressou. Ele creu. Se Jesus disse, meu filho está curado, então de fato está. Então, no dia seguinte ao chegar, as pessoas da sua casa, seus familiares vieram e disseram, seu filho está vivo, seu filho está vivo. Então, ele perguntou, quando foi que meu filho começou? Amém. Diga, amém. Amém significa melhorar. Dá para perceber quando alguém está melhorando. Ela começa amém. Então, algumas curas, você vê a cura se desdobrar a 30, amém, a 60 e a 100. Não significa que acontece instantaneamente. Amém? Então, o primeiro milagre foi o tempo comprimido, foi instantaneamente. Mas o segundo milagre mostra que ele é o Senhor do espaço, o Senhor do tempo e do espaço. Ele pode falar de muito longe e a cura acontece. Ou pelo menos começa a amém, usando o texto bíblico. Agora, o homem esperou por um sinal, um arrepio, o aviso de um anjo falando com ele? Não. Então pare de crer em todas estas coisas físicas e apenas creia na palavra. Se ela diz que você está curado, está curado. Posso ouvir um amém? Amém? Então há curas que acontecem na unção, e quando aquela unção vem, e eu sei dizer quando a unção vem, eu posso sentir. Muitas vezes eu paro e começo a declarar as curas que Deus está operando, e até pecadores são curados. Tem pecadores que foram curados, sabe? Por exemplo, eu lembro de um pecador que foi curado de um câncer. E posteriormente, ele não aceitou Jesus. Mas ele foi curado. Amém? Depois ele aceitou Jesus, mas não foi imediatamente. Então não é sempre que as pessoas recebem a cura e respondem imediatamente. Porque a cura é uma dádiva. E também é como um chamado para que os pecadores vejam que Jesus é o Messias, que ele é o Salvador, o Filho de Deus. Amém? Então a cura pode acontecer sem que você tenha fé para isso. Você pode ser curado pelos dons de curas. E eu amo quando os dons de cura estão fluindo. Eu oro para que isso aconteça. E quero te encorajar a orar para que isso aconteça na nossa igreja. Então você não precisa esperar um fluir ou uma canção especial que os músicos estejam tocando, que venha uma unção especial. Pode acontecer a qualquer momento. Bem, você é curado. Você nem lembra de ter usado sua fé. A única coisa que você percebe é que a dor não está mais lá. Eu disse que a dor foi embora. Amém? Na semana passada, eu, na verdade, carreguei o meu filho nas costas, 40 quilos. Ok? Coloquei ele nas costas e até aí tudo bem, eu sei como usar os músculos do estômago. Aqueles que ele chama de tanquinho. Meu filho chama minha barriga de tanquinho. Ele declara as coisas que não são como se fossem, amém? E estava tudo bem até que ele começou a mudar a sua posição. E aí eu tive que jogá-lo para cima. E fazer isso foi um erro. Ele escorregou de lado e eu não queria que ele caísse, e aí então torci a coluna. E doeu muito, mesmo. E eu aprendi uma grande lição: não se deve carregar um menino de 40 quilos. Mas eu quero carregá-lo o máximo que eu posso. Sabe, não aceito o fato dele estar crescendo. Os pais sabem o que eu estou falando. A gente quer carregá-los o máximo possível. E tudo bem, desde quando estejam firmes. Ok? Então, ele escorregou e eu senti algo. E então, daquele momento em diante, quando eu fui dirigir e sair do carro, sabe, levou muito tempo para eu conseguir sair do carro. Por causa da dor. E aí eu pensei, não. Eu tenho dirigido muito e não posso ficar com este tipo de problema. Sabe? Então, eu disse ao Senhor, e é claro que eu queria que, a cura viesse. Pronto, estou curado. Amém? E Deus faz isso. Porém, eu orei e ordenei que fosse embora. Mas a dor estava lá. Eu fiz tudo o que podia e a dor estava lá.
Finalmente, neste caso, eu ouvi do Senhor a forma de receber, e é isto que estou falando hoje. Certo? E Deus disse para mim, ore em espírito, ore em línguas. Apenas permaneça orando no espírito. E o dia inteiro, desde tarde, quando eu me machuquei, o dia inteiro eu disse, veja, eu disse para o meu filho, quando eu sair de férias, quero que fique na minha mente, mas não dessa forma. Não quero ter essa lembrança comigo, sabe? E então, orei o dia inteiro em espírito. Tudo que eu sei é que doeu bastante e estava doendo bastante para poder levantar. Tive que ir bem devagar, porque a dor estava bem presente ali. E, finalmente, quando eu cheguei ao lugar onde iria, eu de fato tive que esperar, travado, sentado. Ok? E eu orei em espírito. No dia seguinte, ao me levantar, aquela dor era apenas uma dorzinha. No dia seguinte. E aí, no dia seguinte, depois de 10 dias, quando eu acordei, a dor tinha ido embora. Eu sentei e levantei e não tinha mais nenhuma dor. E perguntei ao Senhor, este tipo de dor demora muito para ir embora. Pode até ficar crônica. Alguns aqui sabem do que eu estou falando. Tem dores que se tornam crônica. E eu creio que ela nunca mais voltará em nome de Jesus. E algo você pode receber. E você sempre recebe através da fé. Eu disse que você recebe pela fé. Aquele nobre homem, a quem Jesus disse, se você não ver sinais e maravilhas, você não crerá. Vai embora, teu filho está curado. Ele creu no que o Senhor disse, porque ele decidiu ficar ali em Caná. Ele não se apressou em ir ver o seu filho. Ele creu na palavra de Jesus. Alguns dizem, eu queria que Jesus pudesse vir à terra para poder me tocar, porque eu estou numa situação terrível. Você não tem que fazer isso. A palavra de Deus está em você, a palavra da fé. Você não precisa dizer, eu queria ir para o céu, ou que Cristo viesse à terra para que ele pudesse me tocar. Você não precisa disso, você tem a fé. Agora você tem que aprender a confessar e a dizer a palavra de fé. O espírito de fé se manifesta assim, eu creio e por isso então eu falo. Glória a Deus pelas curas, segundo a vontade do Espírito, mas nós não dependemos disso, nós vivemos pela fé, o justo viverá pela fé. Deus quer que o seu povo viva pela fé. Pela fé. Assim como você foi salvo pela fé, tudo aquilo que foi concedido a você através de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, tudo está disponível e ao alcance da fé. E não é difícil ter fé, sabe de algo? A fé vem por ouvir, ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É esse ouvir constante e essa é a razão pela qual o Senhor tem enfatizado para nós nestas semanas a importância de ouvirmos a palavra de Deus. A sua fé vem de ouvir. Amém? Então sabe quando você sente que a fé dentro de você parece estar se enfraquecendo? Existe uma fé pequena, porque Jesus disse, vocês de pequena fé. Ainda assim, Deus veste vocês. Ele veste quem? Aqueles de grande fé? Não. Ainda assim, Ele veste vocês, homens de pequena fé. O cuidado está até na pequena fé. Ainda melhor que Salomão. E quando ele diz, homens que não têm fé, lembram? No meio da tempestade. Sem fé. Paulo escreve sobre a fé que cresce extremamente. Eu oro para que todos vocês tenham uma fé que cresce extremamente. Amém? Então não dependa de emoções, não dependa de sentimentos e nem dependa de, eu quero que Deus se mova de forma sobrenatural, eu ouvi aquele testemunho. Deus pode fazer assim na sua vida? Sim. Vamos orar para que o espírito de cura possa fluir mais. O dom de fé, o dom de operar maravilhas. Todos eles são dons do Espírito, mas você pode receber através da fé. Eu falei sobre o dom da fé, que é um dom sobrenatural. Quando ele vem sobre você, e eu já senti isso, você tem tamanha certeza que você aponta em público, a pessoa ainda não foi curada, você aponta a pessoa, ela se levanta e ela é curada instantaneamente. Vocês já viram isso acontecer aqui na igreja? Agora, se você não tem certeza, ainda está em dúvida, você não aponta para alguém específico, certo? Eu já levantei pessoas da cadeira de roda em público, porque naquele momento eu tinha absoluta certeza. No dia seguinte eu acordei e pensei, o que eu fiz? Que coisa arriscada. O dom da fé tinha ido embora. Então quando o Espírito da fé vem, você tem uma certeza que é uma certeza absoluta. Não há espaço para dúvidas.
A fé que eu estou falando, a fé pela qual nós vivemos, é uma fé da qual cresce, e esta todos nós temos. Eu disse todos nós. Deus entregou a cada homem uma medida de fé. E uma das razões para ouvir a palavra é para que a sua fé permaneça crescendo. Você não espera uma crise acontecer, você não espera que algo aconteça. Ah, agora eu preciso usar a minha fé. Não se esqueça, toda a provisão foi dada para você, mas é recebida pela fé, pela graça, através da fé. É sempre assim, ele opera através da fé por intermédio da graça. A graça e a fé andam de mãos dadas. Ah, um dia pela graça Jesus vai me curar. Ah, um dia pela graça Deus vai fazer isso. Não, não, não. Um dia já foi. O tempo é agora. A Bíblia diz, hoje é o tempo de salvação. Hoje, o tempo é agora. Hoje. Hoje é o tempo aceitável, a palavra kairos. É no agora que está o kairos. São nestes momentos que nós recebemos estes dons. E este momento kairos é, na verdade, o momento agora. Não existe um dia Deus vai me curar. Você está atrasado. Comece a confessar, através das pisaduras de Jesus eu sou curado. Ao participar da ceia, diga, Deus, eu te agradeço por ter levado as enfermidades. Naquela cruz e pelas tuas pisaduras eu sou sarado. E, aliás, naquele dia que eu senti aquela dor, eu participei da ceia. Não importa. Ah, pastor, ainda não é domingo. Eu participo sozinho, discernindo o seu corpo. Ele sabia que eu iria passar por isso. Há 2000 anos atrás, porque ele é soberano. É por isso que um culto de curas, que aconteceu na semana passada, pode curar pessoas na América no dia de hoje. Muitas vezes, ao ouvirem, já se passou algumas semanas do culto. Agora nós estamos tentando acelerar, mas isso não tem nada a ver. Eu acabei de demonstrar a vocês, através desses 2 milagres em Caná, que Jesus é o Senhor do tempo e do espaço. Então, pelo fato de termos curas no primeiro culto, e eu ter declarado, profetizado, que algo está acontecendo, isso vai impactar também o segundo culto, o terceiro culto, vai impactar o culto online. E lá no futuro, quando alguém na América, ou talvez na Europa, em qualquer lugar do mundo assistir este culto, ainda poderá receber a cura. E nós temos tido muitos testemunhos. Eu senti queimando enquanto assistia, e o câncer se foi, o caroço se foi. Quando fui ao médico, não havia nenhum traço da doença. Tudo isso mostra que quando falamos de uma pregação motivacional, ela está totalmente confinada ao tempo, aos sentidos, está confinada, porque ela não tem o poder do Espírito Santo. É apenas humana. Talento, eloquência humana, mas na pregação da palavra de Deus, aí não vem de você. Aí é no poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo conhece o futuro. Eu posso estar pregando e estou falando do problema de alguém que estará assistindo em 2 ou 3 semanas ou até 3 anos depois. Estão aqui? Eu posso descrever a situação que alguém está passando, uma depressão ou uma situação que durante a pregação eu estou ilustrando e a ilustração tem tudo a ver com a vida da pessoa. E a pessoa ouve aquilo e ela estava presa e então é curada. Eu louvo a Deus pelos ministérios que funcionam em prisões, lá na América, que eles assistem os cultos e temos vários testemunhos, e um desses testemunhos é de um homem cuja vida foi totalmente transformada. Ele estava no corredor da morte e ele disse assim, sabe, pastor Prince, eu nunca me perdoei, nunca, em todos estes anos, porque eu matei alguém. Mas o seu ministério mudou a minha vida, a graça de Cristo me transformou. E nós sabemos que somente o Senhor pode transformar alguém, mas pelo Evangelho da Graça. E ele disse, eu estou na prisão porque eu matei meu filho. E eu nunca consegui me perdoar por isso. Ele não disse se foi um acidente, o que foi, mas eu acho que não, porque ele estava no corredor da morte. Quando ele escreveu. Mas ele disse, minha vida mudou. Estou cheio de alegria, amor e paz. Eu sei que Deus me perdoou. A Deus toda a glória. Amém? Então, algo assim pode acontecer dentro do tempo. E nós vemos que pode ser qualquer data, porque para Deus a data não importa. Porque para Deus é como se Jesus tivesse acabado de morrer. Quando você toma a ceia, não pense que a morte de Jesus foi há 2000 anos atrás e fique com essa ideia. Pense assim, a Bíblia diz que nas ofertas de paz, quando se recebia, quando o ofertante oferecia o
cordeiro para ser sacrificado pelos seus pecados. Existe uma oferta chamada oferta de paz, e ele participa da carne do peito, ou seja, participa do amor de Jesus, porque é do peito da vítima, não é do peito dele. Não é sobre o seu amor por Jesus, mas sim participar do amor do Senhor por ele. É um alimento para nós pararmos e pensarmos: o Senhor me ama. Este Jesus que é totalmente amável, sim, ele me ama. Isso te alimenta. Amém? E ao participar, diz assim: não coma da carne da oferta de paz com mais de 3 dias. Ok? Não se deve manter mais que 3 dias. Ela deve estar fresca. Então, quando você participa da ceia do Senhor, você participa como se tivesse acontecido agora. Como se tivesse levado sua enfermidade agora. Porque para Deus 1000 anos é como um dia. Amém? Para Deus 1000 anos é como um dia. A Bíblia diz que no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia, o primeiro milagre. No 3º dia, são as primeiras palavras, no 3º dia. E não há detalhes insignificantes na Bíblia. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, para Deus, nós somos o povo do 3º dia. Porque há 2000 anos atrás, Jesus morreu, mas para Deus apenas 2 dias se passaram. Na verdade, ele não pensa em dias, mas para nós entendermos, 2000 anos é como 2 dias. Amém? E quando foi que Jesus ressuscitou dos mortos? Ao 3º dia. E tem uma profecia em Oséias que diz: depois de 2 dias, ele nos vivificará no 3º dia, e no 3º dia ele ressuscitou. E nós viveremos aos olhos dele. Nós estaremos na presença dele. É o arrebatamento. Em primeiro lugar, depois de 2 dias, ele nos vivificará. Haverá um grande avivamento. E no 3º dia, ele nos levantará. Estamos aguardando por isso. Porém, enquanto isso, a Bíblia diz que haverá zombadores dizendo, Pedro escreve sobre isso, que nos últimos dias haveriam zombadores dizendo, onde ele está? Onde estão os sinais da sua vinda? Onde estão os sinais? Desde quando os nossos pais dormiram, tudo está normal. Mas tem uma coisa que eles não sabem, que Pedro explica: para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Esta é a razão. Deus não está demorando na sua promessa. Ele é longânimo, ele é paciente para com os pecadores. Ele não quer que ninguém pereça. Se existe um atraso, se existe uma demora, amém? E parece que está na hora, parece que existe um atraso. É Deus esperando que o povo se arrependa. Ele espera que as pessoas coloquem a sua confiança em Jesus Cristo, que é a única saída do pecado e da condenação e da morte eterna. E todos dizem, amém? Foi uma introdução muito importante, aleluia, obrigado Jesus. Então, não precisa sentir nada, diga, Senhor, eu te glorifico, porque pelas suas pisaduras eu sou sarado. E a Bíblia te encoraja a participar da ceia. Se você estiver doente e ainda não recebeu a cura, participe da ceia como se fosse um remédio. 3 vezes ao dia, se quiser, se precisar muito, mas não faça como um ritual, faça como uma revelação. Ou ore no Espírito. Eu não sei como orar por este problema, ore em Espírito. O Espírito Santo te convida, ore através de mim. O dia inteiro você pode estar trabalhando e ainda assim estar falando em línguas. Hagar, em hebraico é Hagar, falar em línguas. E toda a igreja diz, esta não é a pregação. Eu quero entregar algo sólido para vocês manterem durante esse tempo sabático. Que eu não vou dizer quanto tempo, amém? Estão prontos? Existe algo muito interessante que a Bíblia diz sobre pessoas como nós que estão vivendo nos últimos dias. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, ela diz, todas estas coisas se referindo ao que aconteceu no tempo que o povo estava no deserto. Durante a jornada de Israel saindo do Egito, passando pelo deserto, até que passaram 40 anos ali, não porque Deus desejasse que eles ficassem ali, mas pelo pecado da incredulidade. Não confiaram na bondade de Deus. A provisão havia sido dada, a terra que mana leite e mel. Vocês devem apenas entrar na terra. Na verdade, quando entraram na terra com Josué, foi apenas no grito. Significa que a sua boca
Era aquilo que estava barrando deles entrarem na terra. Não somos capazes, eles são como gigantes, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Na verdade, vimos muitos gigantes na terra, enquanto Josué e Caleb entraram na mesma terra, viram os mesmos gigantes e disseram: nós os comeremos como pão, porque Deus está conosco. E daquela geração só eles entraram, porque Deus ama a fé. Deus ama o espírito de fé. Posso ouvir um amém? O mundo vive na incredulidade, mas você vive pela fé. Eles zombam e fazem piadas, mas no mundinho que eles vivem, nós não respondemos com nenhum tipo de vingança, nem algo do tipo, mas com amor e orando para que abram os olhos. Mas a vida pela fé é a vida mais excitante. Amém? Eu sei que tem anjos ao meu redor. Tem anjos aqui. Tem anjos a cada culto aqui. Glória a Deus. Vez ou outra nós vemos alguém que tirou uma foto ou fez um vídeo e viu um anjo andando nas nuvens e você me pergunta, pastor Prince, o que você acha? Sabe, nós não dependemos disso. Amém? A palavra de Deus basta. Estamos cercados por anjos. E Ele cuida de vocês. Diga isso para os seus filhos. Você tem grandes anjos indo com você para a escola. Nós pegamos o avião da VSA, viajando com anjos. Essa é a melhor companhia aérea, não é? Amém? Então, estão conosco todo o tempo. Eles são apenas espectadores? Não. Eles estão ali para cuidar de nós e nos livrar de todo o mal. Ouça isso. Nós agradecemos a Deus pelos livramentos que nós sabemos que aconteceram. Nossa, graças a Deus, eu quase bati o carro ali. Eu não sei porque eu me atrasei e o acidente aconteceu com outra pessoa. E nós agradecemos que não foi conosco, mas não ficamos tristes com o outro. Alguém diz, sua casa está pegando fogo, e aí você corre até o final da rua e quando chega lá, graças a Deus, não é minha casa. Vamos esquecer, amai o próximo como a ti mesmo. As pessoas não falam disso, elas tentam guardar a lei sem perceber que é impossível. A moralidade é perfeita, mas como chegar lá a partir daqui? Somente através da graça da nova aliança. Posso ouvir um amém? Agradecemos a Deus por aquilo que sabemos e aquilo que Deus te protegeu. Se você tivesse casado com uma outra pessoa, você não estaria fazendo a mesma coisa, talvez não estivesse nem vivo. Sua esposa teria te matado, ou a razão pela qual você ficou desapontado, muitos anos atrás, quando aconteceu, aquela carreira não deu certo, você ficou muito desapontado, mas agora você está aí feliz, realizado, você coloca a cabeça no travesseiro, amém, à noite e você dorme bem. Por conta do quê? Porque você está nesse emprego. Mas você queria outro emprego há 20 anos, há 30 anos atrás. E agora você olha para trás e você agradece a Deus por estar onde está. Quem você acha que te livrou lá atrás? Ainda bem que Deus sabe mais que nós. É por isso que eu oro tanto no Espírito. Nós não conhecemos o futuro. Graças a Deus que quando seguimos os nossos desejos, e Deus não abriu as portas e nós ficamos chateados com Ele, porque Ele não fez. Ele não abriu a porta ou Ele não deu favor naquela área. Olhamos para trás, se estivéssemos naquele casamento, se nós tivéssemos feito na época aquele investimento, se tivéssemos entrado no curso daquela carreira, você não estaria desfrutando o que está desfrutando hoje. As pessoas ficam decepcionadas quando o Senhor barra uma carreira deles, que custaria muito a eles, e não seriam felizes. Não seriam. E muitas vezes isso acaba levando um certo período de tempo para que as pessoas percebam que aquilo era um erro, tinha um benefício escondido. Amém? As pessoas não virão dizer, me desculpe, e não vão por quê? Por conta do orgulho. É a carne. Mas ao olhar para trás agradecem a Deus por não terem investido naquilo. O dinheiro teria ido embora. Prega, pastor Prince, aleluia. Ok, eu quero compartilhar com vocês algo muito importante. A Bíblia diz que tudo o que aconteceu com eles foram tipos, para servir como advertência para nós. A King James chama de exemplos, mas a palavra é tupos, que é tipos, tipificação. Foram escritas para nossa advertência, nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Vou compartilhar algo hoje, é uma provisão na Bíblia, pouco pregada,
E, na verdade, você vai achar que está no livro errado, porque esta oferta aparece pela primeira vez, oferta pelo pecado, no livro de Números 19. No entanto, a oferta de holocausto, a oferta de paz, na verdade, todas as ofertas, onde era trazido um sacrifício de animal, amém? Amém? E era colocado no altar, todas estas ofertas, todas as 5, a oferta de holocausto, a minká, a oferta de manjares, a oferta da farinha, a oferta de paz, falamos agora, a oferta do pecado e da culpa, todos eles estão em Levítico. Em Levítico, amém? Mas essa oferta em particular aparece escondida, ali bem próximo da jornada, quase no final da jornada do deserto, quando estavam finalizando a caminhada, tinha uma provisão ali. Um novo tipo de oferta pelo pecado. É chamada a oferta das cinzas da novilha vermelha. A novilha é uma vaca, mas por que Deus não colocou esta oferta como uma cesta em Levítico? Em Levítico fala de todas. A primeira parte só fala de ofertas. Mas por que ela está aqui? Pastor, eu não sei. Mas que diferença faz? Alguns dizem, mas faz diferença sim. Se você tem fome da palavra, sabe que não há detalhes insignificantes. Amém? E foi colocada no fim da jornada no deserto porque tem a ver com todas as falhas do povo de Deus naquele caminho. Então é para o povo do fim dos tempos. Pessoas como nós. Por isso li esse versículo, para aqueles que estão no fim dos tempos. Nós somos estas pessoas. Amém? Amém? E Jesus está voltando para nós. Aleluia! E tem uma provisão aqui que o Senhor quer que nós nos atentemos. Que aquela igreja que estava no deserto, me refiro ao povo de Deus, que era o povo de Israel, eles falharam muitas vezes, vez após vez. Certa vez, por exemplo, os filhos de Corá desejaram ter o lugar de Moisés. Deus só fala através de Moisés. Por que Moisés se exalta acima de todos nós e Arão também? Por que a liderança deles? Não precisamos da liderança deles. Todos somos santos, foi o que eles disseram. Todos nós, e no dia seguinte todos morreram. Deus abriu a terra, engoliu-os e fechou, e sumiram da face da terra. Foram engolidos, vivos. Amém? Uma outra vez eles murmuraram. Deus deu a eles o maná e não ficaram felizes. Sabe, o homem deseja por a comida humana, pela comida dos egípcios, pela comida do mundo. Desejam muito mais isso do que a comida dos anjos, comida dos campeões, o maná dos céus. E reclamaram, maná, 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 todo dia maná. Sempre a palavra de Deus. Sabe, eu quero mais. Amém? E ficaram dando voltas ali no deserto, até entenderem que nem só de pão vive o homem, mas sim da palavra que vem da boca de Deus. E passaram de fracasso em fracasso até que Deus, em Números 19, diz algo muito interessante que nós vamos ler agora. Disse também o Senhor a Moisés e Arão: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeitos, sem manchas, sobre a qual nunca tenha sido colocada nenhuma canga, nenhum peso, nenhum jugo. E tinha que ser uma fêmea. É interessante porque a ideia de macho e fêmea no Velho Testamento é sempre uma tipificação. Não tem a ver com o gênero, aponta para uma verdade. O Velho Testamento é feito de sombras, apontando para a substância. Um tipo apontando para o antítepo. Amém? Na Nova Aliança. Quando vem Jesus, amém? Então agora, essa novilha vermelha retrata Jesus. A novilha fêmea significa, a ideia de fêmea tem a ver com a ideia de ser mais submissa. Isso é para nós aplicarmos. Objetivamente, é uma verdade sobre posicionamento. A fêmea tem a ver com submissão. Entendem o que eu digo? Tem a ver com posicionamento. Tem aquilo que é ativo e aquilo que é passivo. Essa é a ideia. Estão me acompanhando? Enfim, é aqui que entra o professor. Amém? A novilha vermelha retrata Jesus. Não esqueça. Mas tem outro aspecto que Deus quer que vejamos. Veja que a novilha não deveria ter manchas. Até aqui não há novidades. Porque todas as ofertas no livro de Levítico, todas elas, exceto a oferta de grãos, porque ela é um pouco diferente. Não há sacrifício de animais, são apenas grãos. Amém? Mas todas as ofertas, Deus exige que seja um animal sem manchas. Aleluia! É o nosso Senhor Jesus. Mas tem algo único aqui.
algo peculiar e particular deste sacrifício, que não tenha defeito e sobre a qual nunca tenha sido colocado peso, jugo. Isso é novo. Um animal sem manchas sempre foi requerido. O cordeiro também não deveria ter manchas. O retrato de Jesus, que é alguém sem manchas. Até mesmo aquele que era um homem ímpio, não adorava a Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ele mesmo estava ali apenas para avançar na sua carreira, buscando seus interesses pessoais. O nome dele era Pôncio Pilatos, o governador da Judéia na época. Amém? E ele estava ali julgando Jesus em Israel. Depois de falar com Jesus, ele saiu e disse: eu não vejo falha alguma, nenhuma culpa neste homem, nenhuma culpa. Não havia manchas. E aqui não é o amigo dele falando sobre ele. Na verdade, eram inimigos. Estavam tristes em machucá-lo. Até mesmo o governador disse: eu não encontro culpa nele. Jesus foi colocado na cruz no meio de dois ladrões. Um deles olhou para Jesus e repreendeu o outro ladrão que estava... Na verdade, ambos caçoaram de Jesus. Isso está em outro evangelho, mas eu creio que ele viu como Jesus perdoou aqueles que o machucaram. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele viu o amor de Jesus, ele viu como Jesus não reclamava, como Jesus não falava nada vingativo, nada negativo, de natureza vingativa, nada ameaçador. Ele poderia perfeitamente orar: ah, Senhor, esmaga eles. Ele disse aos seus discípulos certa vez: Pedro, guarde a espada. Ele disse: eu poderia invocar agora 12 legiões de anjos. Sabe o que um anjo é capaz de fazer? Um anjo matou 186 mil sírios numa noite. Imagine 12 legiões. Eu acredito que eles estavam com as suas espadas bem preparadas, brilhando. Só nos dê uma ordem, Senhor. E Jesus em silêncio como um cordeiro. Ele não disse nada. Amém? Ele se calou para que você pudesse abrir a sua boca e dizer: o Senhor é meu pastor e nenhum mal ficará diante de mim. Ele dá ordem aos seus anjos sobre mim. Ele fez por nós, amém? Depois de um tempo, o ladrão olhou para Jesus e ele disse: este homem... Ele repreendeu o outro dizendo: este homem não fez nada de errado. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Amém? Ele não fez nada de errado. Quando Jesus gritou: consumado! Houve um terremoto. E o véu do templo se partiu de cima a baixo. E aquele centurião, ali nos pés da cruz, olhou e disse: certamente, este é o Filho de Deus. Um centurião romano. Ele disse. E sobre a pessoa que o traiu, que vivia com ele, 3 anos e meio convivendo com Jesus, vendo a perfeição dele, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Para muitas pessoas, o dinheiro é a sua principal motivação. Amém? Para fazer qualquer coisa. Eu não me preocupo com a moral. Se tenho que mentir para fazer algo, não importa. O meu caráter, se for algo lucrativo. Esta é a geração que nós estamos vivendo hoje, não é? Não importa o seu caráter se é algo lucrativo. Amém? Ele trouxe de volta as 30 moedas de prata para os fariseus. Ele jogou no chão e Judas disse: eu pequei contra sangue inocente. Sangue inocente. Quem melhor que ele, que passou todos os dias com Jesus? Amém? Ele não tinha manchas. Ok, então, tem algo único aqui, algo particular sobre esta oferta, nesta oferta. Diga: em quem não tenha defeito. Em quem? Em quem? E diga agora: sobre a qual? Diga: sobre a qual? Sobre a qual não tenha levado nenhum jugo. Em quem não haja defeito. Sobre o qual não haja escravidão. Não há servidão, jugo. Veja que em Jesus, você sabe o que é defeito? Não é apenas alguém sem manchas. Amém? Ele não tinha defeitos. Tudo que havia nele era positivo. Toda a excelência moral
estava nele. Se está faltando algo bom, é um defeito. Então, é diferente de sem manchas. Amém? Que é sem pecado, sem falhas. Mas nele estava tudo que é positivo. Tudo nele. Tudo nele fazia Deus, o Pai, se deleitar no Filho. Esse é o Senhor Jesus. E o que essa oferta retrata, Pastor Prince? Você vai achar interessante porque é uma oferta de provisão. A maioria das ofertas fala de pecado, como oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Ela tem uma característica única. É ainda uma oferta pelo pecado, é uma provisão de Deus para o seu povo. Veja que eles já passaram por um grande percurso, mas ali no final da jornada no deserto, Deus dá uma provisão de graça para que pudessem entrar na terra. Amém? E é a provisão da novilha vermelha. E eu falei da palavra cinzas. Por que tem a palavra cinzas? Eu vou tentar encurtar um pouco a história. Você pode ler inteiramente, está ali em Números 19. Então, eles trazem aquela novilha vermelha para o sacerdote e eles matariam a novilha vermelha na frente do sacerdote e aquela novilha era queimada no altar. E enquanto queimava, o sacerdote pegaria cedro, que representa algo grande, algo nobre. É a carne na alta sociedade. Ainda é carne, mas da alta sociedade. Ela tem mais cultura, ela é mais educada, mais polida, mas ainda assim é carne. Quando Deus olha a carne, ele vê o pecado. Todo aquele cedro, aquela carne da alta, também é queimada na cruz, também é consumida na cruz. Então, a carne baixa e temos hisopo. Amém? Esse hisopo representa aquilo que nós chamamos de marginalizados da sociedade, que estão, obviamente, num nível moral deteriorado, estão lá embaixo, carne baixa, hisopo. Então, Salomão falou sobre isso. A sabedoria de Salomão era tão grande que ele era capaz de falar do cedro do Líbano até o hisopo que crescia nas paredes. E eles eram lançados ao fogo. E escarlate. Escarlate representa a glória do homem. Amém? Veja o quão famoso eu sou, veja o quão rico eu sou. Agora veja o quanto eu já conquistei até aqui. Veja, tudo isso é escarlate. Tudo vai para o fogo. Ok? Vocês estão aqui? E é queimado até se tornarem cinzas. E as cinzas são colocadas num vaso. E naquele vaso é colocado água corrente. E água corrente em hebraico significa Maim Haim. Água Maim. Haim quer dizer vida, no plural. Águas vivas. A King James chama de águas correntes. Ok? Então enchem de água e aquelas cinzas queimadas, a novilha se torna cinza e eles pegam aquelas cinzas e colocam naquela água. Agora ouça, esta é a provisão da graça para o fim dos tempos. Mas eu não estou entendendo, Pastor Prince, calma. Veja que as cinzas são a forma final de qualquer matéria. Quando você queima algo, não dá para ir além das cinzas. Amigos, vocês estão aprendendo algo que nem as escolas bíblicas ensinam. Estou dizendo tudo isso para que vejam o quão interessante é este assunto, esta oferta. Porque esta provisão é para todo aquele que toca um corpo morto, que toca um osso morto, aliás, um osso, amém, um sepulcro, ou que estivesse na tenda de alguém que morreu. Tudo isso fala a respeito da morte. Agora deixa eu te perguntar, a morte estava no plano de Deus para Adão? Quando ele criou Adão? Não. Para o homem? Não. Na verdade, a Bíblia chama a morte, eu já disse isso, de inimigo. Certo? Agora, qual é o processo que leva à morte? Qual é o processo? Geralmente vemos isso ao nosso redor. Qual é o processo? Primeiro a pessoa fica fraca. Depois a pessoa fica doente. Depois a pessoa vai se deteriorando, degenerando até chegar num ponto que nem levanta mais, só consegue ficar deitado. Geralmente nesse momento está no hospital. E então finalmente morre. A morte geralmente não acontece, geralmente é um processo de morte. Morrer é o coração parar, mas na verdade a morte para Deus é um processo. A Bíblia diz que quem vive pela carne acaba morrendo, mas as pessoas estão aqui, vivendo pela carne,
Bem, a morte está agindo. Vamos aprender como receber vida todos os dias, irmãos. Vamos lá. Você deve estar interessado nisso, em viver pela graça de Deus. Eu quero te trazer para essa jornada, quero te ensinar. Amém? Para que a vida flua no seu corpo. É sobre isso que eu quero falar. Ah, pastor, você deveria pregar mais a respeito do pecado. Amigo, ouça. Quando a vida flui dentro de uma árvore, o que acontece com as folhas mortas? As folhas marrons, o pecado, tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus, tudo isso na sua vida, o que acontece? Elas caem. Tem um outro jeito, a forma religiosa. Você sobe na árvore e retira uma por uma. Toda folha que ficou amarela ou marrom, você sobe e retira uma por uma. Isso é religião. Não faça do cristianismo uma religião, não tem a ver com você. É sobre vida, ele foca na vida. João enfatiza nos seus escritos em 1 João, na vida e na luz. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. E a ausência de vida é? Alguns dizem, sabe, a Bíblia não diz muito sobre saúde, a palavra saudável aparece poucas vezes aqui e ali, mas é porque a palavra saúde significa vida. E a palavra shalom é plenitude, e está tudo na Bíblia, e aparece com frequência a palavra vida. Paz, shalom, aparece muitas vezes. Sofia, no grego, é frequente. Para nós, vida é ter o coração batendo. Eu estou vivo. Sinta, veja, meu coração está batendo. You stay in. Eu estou feliz, eu estou vivo, ok? Glória a Deus, este é o ritmo da graça. Ok, mas ouça, é só uma indicação que você está vivo fisicamente. Isso não indica, sabe, a afirmação de Jesus, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, indica que existem níveis de vida. A Bíblia diz que quando alguém peca, ore por ele. Por quê? Para que Deus dê vida a ele. Uau! Significa o quê? Que a vida foi embora. De fato, da forma que eu vejo assim, quando você peca, não, eu estou bem. Ok, você deveria viver até os 90, agora 85. Você ora por vida. Isso também está lá escrito em 1 João. Ore para que Deus vos dê vida. Você ora por vida e Deus acrescenta. Vocês não oram por 120 anos, ora por 90. Amém? Sabe, Deus disse que o salário do pecado é a morte. Eu acredito que Deus estava falando exatamente isso mesmo. Já falamos sobre isso. Amém? O que Deus tem em mente quando Ele fala sobre a morte? É a morte em todas as suas formas. Doença é um tipo de morte. Não é? A morte e a doença te restringem. Com vida, você é livre. Isso é liberdade. Alguns dizem, eu sou livre. Eu sou um livre pensador. Na verdade, ao pensarem, não são livres. Porque não conseguem evitar de pensar pensamentos ruins. Não conseguem não pensar negativamente. Sempre de forma pessimista, sempre de forma negativa, sempre buscando defeitos, falhas, e não conseguem superar. E se chamam de livres pensadores. Quem é verdadeiramente livre é aquele que Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Amém? Livre de fato. Como o Senhor Jesus, ele jamais esteve sob servidão, do qual nunca recebeu jugo. O que isso quer dizer? Veja, ele nunca recebeu este jugo. Veja que é algo externo. Ele nunca esteve em servidão para ninguém, ou para nenhum sistema do mundo. Ou seja, os sistemas do mundo, os princípios do mundo, não têm nenhum controle, não tem nenhuma influência nele, sobre todas as suas decisões ou suas direções na vida. Ele não segue os princípios do mundo. Ele segue o Espírito. É por isso que ele é verdadeiramente livre. E não somente isso, ele é livre da opinião dos homens. Ele não toma decisões baseadas na aprovação ou no louvor dos homens, com receio do julgamento ou das críticas. Veja para o Senhor Jesus nos Evangelhos. Sabe, eu me lembro ainda garoto lendo os Evangelhos, isso foi a primeira coisa que me impactou. Eu vi um homem que não era afetado pelo louvor,
nem afetado pelas críticas ou repreensões. Não mudava suas decisões, não mudava um passo, baseado ou influenciado pelos homens. Amém? Louvá-lo não o fazia, se sentir melhor do que você, e as críticas não o tornavam inferior. Olhe para nós hoje. Nós estamos em tamanha servidão, sobre quem não havia jugo. Olhe para Jesus, nós carregamos um peso tão grande. Pensamos, o que aquela pessoa pensa? O que será que ele está pensando? O que será que ela está pensando? Estamos presos, mas o Senhor Jesus, é isso que eu estou dizendo a vocês. Quando a Bíblia diz para sermos como Jesus, você não quer ser alguém assim? Na verdade não parte, mas a maioria dos seus problemas, mais da metade dos problemas que você tem consigo mesmo, como depressão, problemas que você se sente isolado, rejeitado, tudo isso tem a ver com a potencialização dos pensamentos e das opiniões sobre os elogios das pessoas sobre você ou da repreensão delas sobre você. Alguém vem me dizer, pastor, mas essa pessoa está te criticando. Não importa. Não ficarei amargo. Se eu ficar amargo, aquela pessoa tem influência. E eu estarei sob servidão da crítica dos homens. Pastor Prince, você viu os elogios ou você viu o novo marco que atingimos? Eu apenas agradeço ao Senhor e agradeço a pessoa por compartilhar, mas não me afeta. Eu não cheguei lá ainda. Amém? Ainda me incomoda quando minha família fala algo para mim. É por isso que eu faço meu filho declarar, tanquinho, barriga tanquinho. Ele olha para mim e diz, barriga tanquinho. Isso ainda me afeta e me afeta também as pessoas que estão ao meu redor, pessoas que amo e que quero bem. Na verdade, são as pessoas que mais nos afetam. Até mesmo quando Jesus estava com a sua mãe, que tentou dizer para ele o que fazer, ele não foi influenciado. No seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Nem mesmo seus discípulos, com seus receios e com seus louvores, jamais alterou o seu curso. Ele não se baseou nem nos seus elogios, nem nos seus temores. Quão maravilhoso é o Senhor! Como homem, não se esqueça que estas características, essa excelência moral e essas características são do homem perfeito, no qual Deus se deleita. E nós seremos conforme a imagem dele. Que espelho temos para nós, amém? Nós ficamos tão facilmente irritados, tão facilmente afetados por homens ou pela opinião das pessoas, pela repreensão, que a partir de hoje sejamos como Jesus, amém? Ok, vamos voltar para as cinzas da novilha, as cinzas que são a forma final do fogo, daquilo que o fogo consumiu, não dá para ir além disso. São cinzas. Fala da obra consumada de Jesus. Amém? A novilha vermelha é Jesus. E isso é colocado na água para aplicação. Se alguém tocar em algo morto, num homem morto, ou tocar um osso, ou tocar um túmulo, eles tinham que retornar para espargir as cinzas da novilha vermelha. Diz aqui, quem estiver no campo e tocar alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou no osso humano, num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas do holocausto de purificação no jarro e derramarão água, veja ali a palavra purificação, e colocarão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará isopo e o molhará naquela água. E aqui não era um sacerdote, Arão, Moisés, que retrataria a pessoa de Jesus, mas aqui diz um homem limpo, e eu entendo que o homem limpo é alguém que já é crente em Cristo, amém? E que está aplicando numa outra pessoa. Agora mesmo eu estou fazendo isso com vocês. Não me refiro fisicamente para aqueles que estão aqui na primeira fileira, mas enquanto eu prego, eu estou espargindo água limpa em vocês. E a verdade é que é importante que a palavra que você está ouvindo, meu amigo, eu estou espargindo as cinzas da novilha vermelha sobre vocês. Amém? E as partes mortas em você, aqueles pontos mortos na sua mente, no seu cérebro, sabe aquele ponto morto que você não consegue alcançar? E as pessoas dizem que quanto mais você envelhece, mais pontos mortos.
Bom, eu não aceito isso. Não aceitamos isso. A Bíblia diz que Moisés morreu aos 120 anos, seus olhos ainda estavam bons e nem estava abatido na sua força natural. Em hebraico, isto significa que ele permaneceu hidratado. Ele ainda tinha vigor, ainda estava hidratado. Não, ele não usava hidratante. Significa que os seus ossos estavam fortes, sem osteoporoses. A Bíblia diz que algumas coisas que fazemos fortalecem os ossos. Já leram isso? Ela diz, engordam os ossos. Eles não se quebram. Ah, pastor, isso depende se você toma cálcio ou suplementos, mas creia, o jeito de Deus é o melhor. Porque temos exemplos na Bíblia de pessoas que não tomavam suplementos. Continue com seu remédio. Eu só estou falando de pessoas que de fato não tomavam. E eram fortes. Eu tomo. Sim, eu tomo. É bom que saibam, todos os dias, eu tomo. Eu quero apenas que vejam na comparação quanto mais nós precisamos do Senhor e da sua palavra. Amém? Então, um homem limpo deve pegar o hisopo, e eu creio que é a sua língua, a menor parte do corpo, como a Bíblia diz, e deve mergulhar na água e aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou alguém que morreu, que foi morto, ou numa sepultura. Essa provisão é para quem tocou a morte. O pecado sempre leva à morte, sim, mas nós temos outras ofertas pelo pecado mencionadas em Levítico. Esta em particular fala sobre a morte. Então eu declaro a vocês que essa provisão também é destinada contra doenças e enfermidades, que é uma forma de morte. E declaro a vocês que também é uma provisão contra a depressão, porque é uma forma de morte na sua mente. Amém? E Deus te quer bem. Amém? Veja o retrato de alguém que está bem, o Senhor Jesus. Lembre-se que na terra ele era totalmente homem. Ele era Deus, sim, mas na terra ele veio como homem, totalmente homem. E todas estas características que eu mencionei há pouco é o ponto mais elevado, é o ponto mais desenvolvido de Cristo. Sabe, ele cresceu. Veja que um Deus não cresce. Deus é espírito. Mas se tornou um homem, então cresceu. Ele não tinha todo o conhecimento, não estava no ventre da mãe. Ah, eu sei de tudo. Ah, eu sei como tudo funciona. Não, ele era um bebê até que, eu creio que em dado momento a consciência veio, que era o Filho de Deus, que havia uma vida antes daquela. Aos 12 anos, os mestres da lei ficaram abismados. Estão aqui? Estou dizendo que essa provisão é para toda a área morta da sua vida. E o que ela diz? Que se você tocar a morte... Pastor, o que você quer dizer com tocar a morte? Tem coisas que não são claramente pecados. Não é um pecado, pecado. Não, não é um pecado. Sabe? Tem coisa que você olha e diz, isso é um pecado. É claro. Amém? Amém? Você deve saber o que é um pecado, certo? Ok? Mas tem coisas que não dá para dizer. Certa vez eu estava com o pastor Mark num outro país e estávamos com um tempo livre e acabamos indo para uma livraria naquela cidade. Estávamos ali e eu estava observando alguns livros e havia um livro famoso que dizia revelar a você os segredos do universo e tudo mais. Eu fiquei curioso e peguei o livro e é um best-seller, um grande best-seller. Eu peguei o livro e falava como usar aqueles princípios da nova era e toda aquela coisa de usar o poder da mente e que assim você poderia manipular o seu futuro, as circunstâncias. E aí eu lembrei que eu já tinha visto aquilo há muitos anos atrás, quando eu estava no ocultismo e Deus me livrou de tudo aquilo. Eu percebi o mesmo conteúdo e eu permaneci lendo apenas para ver aquele conteúdo e permaneci lendo. Aí deixei o livro ali, aí eu comecei a andar com o pastor Mark e de repente, bem, estava com uma dor de cabeça terrível. Uma dor de cabeça tão terrível que, olhando para trás, não me lembro de ter tido outra igual. Foi muito intensa e aí eu falei para o Mark, sabe, os doutores daqui podem estar dizendo, poderia ter sido uma convulsão. Eu fiz exames, corri na esteira e estava tudo bem, não se preocupe. Então fui ao banheiro, aquela dor permaneceu por algum tempo e ainda estávamos no shopping, falei para o pastor Mark que eu preciso ir ao banheiro. Eu não disse para ele, mas eu precisava falar com o Senhor a respeito daquilo. E aí eu disse,
Senhor, o que foi isso que aconteceu de maneira tão repentina? E foi assim que ele falou comigo. Isso veio dele. E foi por causa disso que eu busquei este conteúdo. Ele disse, você tocou a morte. É claro que não é um toque físico, amém? Você entrou em contato com a morte, com os princípios da morte que estão contidos naquele livro. E ele me mostrou que aquele livro é do maligno. As ideias e filosofias é para que o homem seja independente de Deus e acredite em si mesmo para poder criar. Amém. Você tocou a morte. E eu perguntei o que eu devo fazer, e foi isso que o Senhor disse para mim. Você precisa se banhar, se lavando com as águas da palavra. Imediatamente eu entendi que tinha que meditar na palavra de Deus. Eu estava ali, eu estava sem uma Bíblia na mão, e eu comecei apenas a meditar na palavra, nas palavras que vinham a mim pelo Espírito, e comecei a meditar, porque eu costumo memorizar alguns versículos para a meditação. Então eu comecei a meditar naqueles versículos, e enquanto eu meditava, sabe, esta é a provisão da lavagem da água da palavra, que foca na obra consumada de Cristo. E enquanto eu meditava, de repente, simples assim, toda aquela dor, simplesmente ela foi embora. E o pastor Mark foi uma testemunha porque ele me viu como eu entrei e como eu saí. E foi uma experiência maravilhosa, e a partir dali eu comecei a observar mais aquilo que Deus está falando sobre a provisão que está nas cinzas da novilha vermelha. Agora, veja essa provisão. Qual é a provisão aqui? É da lavagem da palavra de Deus. Mas as cinzas estão nessa palavra, as cinzas estão lá dentro. Amém? Elas significam o quê? A obra consumada não é apenas pregar, qualquer pregação te lava. Não deve conter cinzas ali. Tem que haver a proclamação da obra consumada de Jesus Cristo. Como nossos pecados foram exterminados ali na cruz do Calvário. Como as doenças foram exterminadas no corpo dele. Estas são as cinzas. É isso que temos que pregar às pessoas. Elas não sabem. Elas ainda acham que Deus está contra elas. A Bíblia diz que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, não imputando as suas transgressões contra eles. Mas nós temos mais consciência do pecado. Tem esse pecado, tem aquele pecado, tem pecados que são mais graves, tem pecados que saltam mais aos olhos, porque envolvem um grupo e são pecados, sem dúvida. Mas nós apontamos este e aquele pecado, enquanto outros ficam escondidos, como a reclamação, como o temor. É como se disséssemos, esses são pecados do bem. Está tudo ok com eles. Como assim ok? Sabe de uma coisa? Todos os pecados foram consumados na obra de Jesus Cristo. Deus está dizendo ao mundo que a única razão pela qual alguém vai passar pela morte eterna após essa vida, amém? É rejeitar a provisão. Não é pela falta de provisão, ok? Mas somos espertos, nós queremos tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, amém? Amém? Então a pregação deve falar de Cristo, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você ouve, deve falar sobre Jesus Cristo ali na cruz. Se alguém está te ensinando, pode ser até mesmo um pastor, e ela ensina sobre todos os bons ensinamentos de Jesus, falando especialmente, veja, por favor, não interprete mal aquilo que eu vou dizer agora, ok? Nós temos que ler os textos da palavra interpretando segundo a luz da nova aliança, amém? O Sermão da Montanha, por exemplo. Se você viver pelo Sermão da Montanha, você vai viver uma vida bem-sucedida e então você irá para o céu. Não. Jesus pregou o Sermão da Montanha para você se esgotar. Há elementos ali, por exemplo, se você pecar, corte a sua mão. Se teu olho te ofende, arranque-o. Alguém já fez isso? O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava levando a lei ao grau mais elevado, da forma que Deus desejava, porque os fariseus estavam trazendo para um nível possível, mas ele estava resgatando todo o prestígio da lei, para que todos se encontrassem inadequados, porque todos somos culpados. A Bíblia diz que Deus deu a lei para que toda boca se cale e para que todos sejam culpados diante de Deus, e tenhamos a necessidade de um Salvador. Posso ouvir um amém? Mas algumas partes ali têm a ver com o futuro, fala do momento de quando Jesus voltar para reinar, porque é a constituição do reino. Ele diz assim, se alguém pegar a sua jaqueta, dê a ele também a sua camiseta. Alguém aqui fez isso? Amém? Mas isso fala do futuro, eu creio. Eu creio nisso, que há elementos ali, quando ele prega o Sermão da Montanha, é a transição do pacto antigo e a chegada do reino, e depois vemos que o reino foi rejeitado porque o rei foi rejeitado, então vem a igreja,
E o mistério da igreja vem quando finalmente Jesus foi rejeitado pelos judeus. Jesus falava sobre o reino e não sobre a igreja de Deus. Porque no cenáculo ele revela as verdades sobre a era da igreja. Amém? Significa que o sermão da montanha não é relevante? Não! Tem elementos ali como amem os seus inimigos, que está bem presente no Novo Testamento. Superar o mal com o bem, amém? Superar o mal. Entendem o que eu estou dizendo? Por exemplo, as cartas de Paulo você pode seguir totalmente. Jesus certa vez disse para os discípulos, não sigam o caminho dos gentios. Vá buscar as casas perdidas de Israel. Amém? Nós vamos aplicar isso hoje? Está errado? Não, devemos interpretá-lo à luz da nova aliança. Devemos passar mais tempo. Aqui são palavras de Paulo, aqui é o próprio Jesus. Ei, Paulo não escreveu de si mesmo. Ele recebeu do Cristo que ascendeu. Jesus, enquanto estava na terra, ele disse todas as coisas. Ele mesmo disse, eu tenho muitas coisas para dizer, mas vocês não estão prontos. Quando o Espírito Santo vier, ele te guiará em toda a verdade. Gaste mais tempo na nova aliança. Nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, todas elas foram escritas para você. Passe tempo nelas. Porém, todos os livros da Bíblia, amém, são proveitosos para o homem de Deus hoje. Amém? Sabe, algumas coisas foram escritas por você e outras para você. O Novo Testamento, amém, foi escrito para você. Vocês estão aqui? Vamos finalizar agora. Estou dizendo que muitos dos benefícios que vocês veem estão ligados, na verdade, a receber a palavra. Porque você não sabe o quanto de morte você recebeu em determinado dia, em determinada semana. Então a melhor coisa a fazer é ir para o banho, para a lavagem. Lembram da semana passada? Se mantenha, permaneça vindo. Sabe, se o único momento que você recebe a palavra é aos domingos, então venha aos domingos. Mas me chamam de cristão domingueiro, não se preocupe. Pelo menos no domingo você se limpa para a semana. Eu estou feliz que esteja aqui. Eu estou feliz por isso. Pastor, tem muito tempo que eu não venho à igreja. Você está aqui agora para me dizer isso, ok? Estou feliz que esteja aqui. Pare de criticar as áreas da vida dos outros. Não há nenhuma menção no Novo Testamento. Você não vai encontrar Paulo dizendo para os santos em Roma, exceto aqueles que não estão vindo para a igreja. Nós que somos assim. Nós temos paciência com os nossos filhos que estão crescendo, mas temos pouca paciência com os nossos irmãos. Por que nós somos assim? Enfim, não vou entrar nisso. Vamos lá, vamos finalizar. Ok, então, nós tocamos a morte, muitas vezes sem saber como. Eu quero, antes de finalizar, falar isto. Você leu muitas vezes, vez após vez, e não percebeu que está lá. Eu acabei de falar deste milagre e vou finalizar por aqui. Veja agora em João 2. No terceiro dia houve um casamento. Antes disso vou contar a história. Vocês se lembram que ele estava em Caná, e foi o primeiro milagre de Jesus que eu comentei. Ainda bem que eu comentei, porque alguns não conhecem essa história. A mãe de Jesus foi convidada, Maria estava lá, ela foi convidada. Jesus e os seus discípulos foram. Agora, num casamento, o que as pessoas fazem? Elas comem. Ninguém jejua. Nós comemos, nós celebramos. Neste caso, eles bebiam vinho. E então o vinho acabou. E naquele tempo e naquela cultura, na cultura judaica, o acabar do vinho significa que você não tinha se preparado. Seria algo ruim sobre você. Um sinal ruim para o seu casamento. Era tudo ruim. Então eles não se prepararam ou algo aconteceu e o vinho acabou. E a mãe de Jesus veio até ele e disse para ele, não tem vinho. E agora, quero que vocês vejam que ele já é um homem. Tem homens que ainda recebem instruções das mães. Mesmo depois de casados, ainda estão na aba da mãe. Muitas vezes contradizem aquilo que as suas esposas dizem e ouvem as suas mães. As mães não estão felizes comigo? Não me refiro a você. Você é uma mãe da nova aliança, uma mãe que já nasceu de novo. Por esta razão, a Bíblia diz que quando o homem se casa, deve deixar a sua mãe e o seu pai.
e se torna um. Você não se torna um sem partir. Isso não tem a ver com falta de respeito. Quer dizer que agora você é um homem, toma as suas próprias decisões. Você vai sempre honrá-los. É claro que você vai prover, é claro que você vai honrá-los todos os dias da vida deles, mas não devem te tratar como criança. Amém? Você tem uma vida com a sua esposa. O texto não diz que a mulher deixa os pais. Não diz o homem deixa. Por alguma razão diz isso, deve ter alguma revelação. Se você mora com os sogros, amém, esposas, e o seu marido está ouvindo a mãe e tudo mais, ore. Ore para que o padrão de Deus venha. Amém? E se você é um dos sogros, saiba que a tendência é de orientar seu filho contra a esposa. Tome cuidado com isso. Deixe eles agirem, especialmente com os netos. Deixe-os chegar e ir. Ame-os e mande embora. É o melhor a fazer. Ame seus netos, brinque com eles, divirta-se com eles e mande-os embora. É isso que você deve fazer como avós. Se você é pai, você não tem escolha, tem que ficar com eles. Tem que limpá-los, tem que dar banho, tem que ter certeza que estão alimentados. Mas os avós só recebem, dão a eles tudo, doces, aquilo que quer, brinca com eles, leva eles para a escolinha, se diverte com eles, brinca com eles, ame-os bastante e entregue de volta. Amém? Mas não coloque pressão no seu filho ou no casamento. Amém? Prega, Pastor Prince. Amém? Então, eu estava dizendo, você pode ler uma passagem tantas vezes e ainda perder algo. Lembram-se das talhas de pedra ali? Às vezes deixamos algo escapar. Veja isso, havia 6 talhas de pedra, 6 potes de pedra ali. Eu parei para pensar, por que potes de pedra? Geralmente são potes de barro. Por que de pedra? Mesmo em casa, lembram da última vez que tomaram banho com potes de barro? Todo mundo do bairro sabe que você está tomando banho. Não é? Amém? Estou falando com os mais antigos aqui, sabe? Eu lembro que certa vez nós não tínhamos água quente e eu me lembro de crescer com o barulho daquele vaso. É só fazer rápido que não dá para sentir frio. Eu gostava de cantar, aí o vizinho bateu na porta e disse, fala para o seu filho que está um pouco tarde para ele ficar cantando. Amém? É daí que vem essa voz maravilhosa, vem desta prática. Certo? Não tinha dinheiro para comprar um amplificador e este é o melhor amplificador, não é o banheiro. Amém? E veja que havia ali 6 talhas de pedra. 6 talhas de... Agora, algo sobre vasos de pedra é que ele purifica. Até no natural, ele purifica. Agora veja isso, do tipo que os judeus usavam para purificação. Esse detalhe do Espírito Santo, do tipo usado pelos judeus para as purificações. E elas podem ser as águas com as cinzas da novilha vermelha. E aqui diz, cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Esta palavra cabia não quer dizer que a água estava lá. Ela estava vazia. Uma outra tradução diz, cada uma levava 2 ou 3 metretas. Significa que era a quantidade para encher. Estava vazia porque Jesus disse, encham os potes com água. Estava vazia. A provisão não estava ali. Mas o que é que isso tem a ver com a falta de vinho? Pastor, sabe, eu vim aqui porque eu estou doente. E você me fala de cinzas. Me fala de uma vaca. O que a vaca tem a ver? Tudo está relacionado até mesmo com as suas necessidades. Aqui, veja a provisão. A mãe apontou que não tinha vinho. E Jesus apontou aquele 6 potes de água. E isso nos diz algo.
Israel chegou num ponto que não percebia a necessidade das cinzas da novilha. Sabe, este é o primeiro milagre de Jesus, para nós voltarmos para a base, para os primeiros milagres, porque isso dá o tom dos outros milagres. Nos fala a respeito da importância de estarmos cheios da água da palavra. E a água da palavra deve conter o quê? Não somente qualquer pregação sobre a Bíblia, mas deve conter a obra consumada de Cristo. Você pode pregar sobre casamento, qualquer coisa, mas deve falar sobre a cruz de Jesus Cristo. Vocês estão aqui? Jesus disse a eles: encham esses potes com água. E eles encheram até a borda. Então, até esse ponto aqui, nós sabemos que eles encheram essas 6 talhas, esses 6 potes até a borda. Representa estar cheio da palavra. O que acontece após isso? O que você pode fazer é se encher da água da palavra. O resto é com o Senhor, que é transformar essa água em vinho. Neste caso, as águas se transformaram em vinho. Mas as cinzas da novilha vermelha, lá no passado, apontavam também para a essência, para a substância. Sabe qual foi o primeiro milagre de Moisés na lei? O primeiro milagre foi transformar a água em sangue, resultando em morte. O primeiro milagre da graça do nosso Senhor Jesus Cristo foi transformar água em vinho. O vinho é uma figura do Espírito Santo. O vinho é um retrato de alegria. É sempre usado como uma tipificação na Bíblia, representando a alegria e o poder do Espírito. Então Deus vai transformar aquilo que é frio, aquilo que está parado na velha aliança, aquilo que está contido na lei, para algo cheio do poder do Espírito, na unção de Deus em nossas vidas. Quantos potes de água haviam? 6. O número do homem. O homem é apenas uma pedra fria, e pedra fala a respeito da lei. É a provisão da lei. E não é completa. A lei não pode te purificar. Nós sabemos que as cinzas é um tipo, ela não pode te purificar. Na verdade, a Bíblia diz em Hebreus 9, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, pronto, está aí a novilha que estamos falando. Agora você entendeu. Se estes elementos aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, uau, isso trazia a purificação da carne. Significa que isso trazia cura para pessoas com problemas na pele, mesmo lá no passado. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hoje, a realidade das cinzas da novilha é a pregação que limpa a sua consciência. É o sangue de Cristo que faz isso. É a pregação do sangue de Cristo. E o resultado é a purificação da sua consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. O que são obras mortas? Não necessariamente são os pecados. São as coisas que você faz para se justificar diante de Deus. É aquilo que você faz para se tornar mais aceitável diante de Deus. Porque você pensa que a obra de Cristo não é suficiente. Você precisa fazer algo. A pregação deve ser quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus. Veja toda a Trindade aqui. E ela aparece bem raramente. Veja o sangue de Cristo, que se ofereceu pelo Espírito, pelo Santo Espírito, que se ofereceu a quem? Para Deus. Temos aqui a Trindade. Dê ouvidos quando a Trindade está presente num versículo. O Deus triuno. O sangue de Cristo limpa a sua consciência. O tópico aqui fala a respeito da limpeza da consciência. Nossa, eu acabei de começar, mas tenho que finalizar. Para você ir preparar o almoço, se você tem experimentado sintomas de morte na sua vida, seja lá, começou a perder a memória, a morte começou na área da sua mente, e você está sempre com pensamentos pesados, você não sabe como se livrar, ou está com sintomas de fraqueza no seu corpo, amém? São sinais de morte, a morte começou. E finalmente, o coração para, aí vem a morte. E a Bíblia diz que venceremos a morte quando Jesus voltar. Teremos um corpo que nunca morrerá. Mas enquanto isso, estamos cercados pela morte. O filme que assistimos, que não são necessariamente filmes ruins, filmes sujos, mas podem haver elementos de morte aqui e ali. O que estou dizendo é que não sabemos quando tocamos a morte, mas a provisão está aí.
O que acontece quando você se mantém nesse fluir? É por isso que aquele que medita na palavra dia e noite está debaixo de uma lavagem constante. E é por isso que não importa o que façam, prosperam, porque as suas mãos não estão mais em contato com a morte, não. Então tudo aquilo que ele faz, prospera. Permaneça nas águas, ouvindo a palavra. Amém. Amém. Permaneça ouvindo a palavra. Eu tenho milhares de sermões. Pense, o que eu preciso agora? Preciso de cura. Tenho muitos ensinos sobre cura, sobre criação de filhos. Qual é o melhor conselho do que a palavra de Deus? Tenho ensinado muito ao longo dos anos. Ou você pode entrar na Academia da Graça e você terá muitos conteúdos. Como educar seus filhos no caminho de Deus. Lá você terá os trechos separados. Amém? Então você tem tudo em sermões diferentes, em um tópico. Amém? Mantenha-se sempre no quê? Na lavagem da água da palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus. Amen, amen, amen. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu senti apenas agora para ministrar cura sobre vocês. A partir de hoje, creia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno a toda doença e enfermidades do seu corpo que saia do seu corpo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E no nome do Senhor Jesus, eu libero a virtude de cura do Senhor Jesus Cristo em sua ressurreição, que flua em cada célula, em cada órgão e em todo o seu corpo, agora no seu corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Se você nunca declarou o Senhor Jesus como seu Senhor, ou se você nunca recebeu esse perdão que é uma dádiva, porque Jesus morreu pelos seus pecados, você tem apenas que receber pela fé. Se você nunca fez isso, faça essa oração comigo agora. Diga comigo: Pai Celestial, eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu te agradeço, porque Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos para minha justificação. Eu te agradeço. O Senhor fez tudo por amor a mim. Eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, depois do culto vai para os pontos de atendimento, temos um presente para você. Por favor, vá lá, fique de pé, igreja. Que nesta semana o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Você e sua família. Que Ele faça seu rosto resplandecer e lhe seja gracioso. Hesed, que reine sobre você. Que o Senhor erga o seu semblante sobre você, te abençoe, te preserve e te proteja de todo o mal ao longo da semana. Porque o próprio Deus é a sua paz. Em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja diz: que Deus te abençoe. Até semana que vem.